Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Então, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para vocês com funções do Google Sheets, funções bem básicas, só que muito úteis e que eu tenho certeza que vão ajudar vocês aí no dia a dia, porque elas resolvem muitos problemas que a gente tem. Antes do vídeo começar, peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque isso ajuda no nosso trabalho, ajuda a divulgação e bora pro vídeo. Bom, a primeira que eu vou mostrar aqui para vocês é o PROC-V. Muitos de vocês já devem conhecer do Excel e o funcionamento aqui no Google Sheets é praticamente a mesma coisa. Como que funciona essa função? Eu tenho aqui uma lista de estados e populações, então eu quero, sempre que eu selecionar um estado aqui ao lado, que ele me traga essa população. Então o que eu faço? PROC-V, ele vai me pedir uma chave de pesquisa, que vai ser a célula que eu vou buscar na minha matriz. Ele vai me pedir um intervalo, que é minha matriz, uma matriz com duas colunas. Ele vai me pedir um índice. Esse índice é o número da coluna que eu quero. Ou seja, se eu tenho duas, eu quero minha segunda coluna. Então eu ponho número 2. Falso, fecho parênteses. Ele está em branco. Se eu colocar algum estado aqui, ele vai puxar a população. Opa, faltou a letra O aqui no falso. Agora sim. Se eu coloco o estado aqui, ele puxa a população. Certo? Essa é a função PROC-V, bem simples, vai ser muito útil no dia a dia de vocês. Então, pessoal, a segunda função que eu vou mostrar para vocês é o soma-C. Isso daí serve para você somar informações tabeladas com base em algum critério. Como funciona isso? Aqui eu coloco a função soma-C, ela vai me pedir um intervalo. Esse intervalo é onde eu vou procurar o meu critério. No caso aqui eu vou somar a população de cada uma das regiões do Brasil. Então eu vou selecionar a coluna onde ele vai fazer a busca pelos critérios, eu vou travar essa coluna com o botão F4 e eu vou indicar para ele qual que é o meu critério. O meu critério vai ser sempre a coluna à esquerda. Eu não vou travar essa porque ela tem que mudar conforme eu arrasto para baixo. E aí depois ele me pede qual coluna eu vou somar quando ele encontrar este critério. E aí eu seleciono a coluna que ele vai somar e travo também. E aí ele vai me trazer toda a soma da população da região sudeste. Se eu arrastar para baixo, ele vai trazer todas as regiões. Perceba que eu não travei a do meio, porque conforme eu arrasto para baixo, ele vai mudando o critério. Então, pessoal, a próxima função que eu vou estar mostrando aqui é uma função muito útil quando, por exemplo, você tem uma lista de e-mails que você quer mandar para alguém, só que em forma de texto, ou alguma coisa nesse sentido, que você precisa unir informações de uma planilha em uma frase em um texto. É a função join. Então, você utiliza join. Ele vai te pedir um delimitador, ou seja, qual é o caractere que vai ficar entre as informações que você vai unir. Então aqui eu vou selecionar a vírgula. O próximo valor que ele pede são as células que ele vai unir. Então você seleciona todos aqui. Quando você dá OK, ele pega o seu delimitador e põe após cada uma dessas células. Então ele vai juntando elas com o seu delimitador. Se eu mudar meu delimitador para barra, para espaço, então ele vai unindo dessa maneira. A próxima função que eu vou mostrar é a função substituir. Imagine que você tem uma lista de números, todos com vírgula, que você precisa inserir em algum programa com ponto. Isso acontece muito por não ter compatibilidade com Excel. Você precisa trocar todas as vírgulas por ponto, só que fazer isso manualmente pode demorar. Então você usa a função substituir. Como que ela funciona? Você precisa indicar qual texto a pesquisar. Você coloca o texto do que é o número que você quer substituir. E aí você precisa indicar para o Excel o seguinte, para o Google Sheets o seguinte: você vai pesquisar as vírgulas e substituir as vírgulas por pontos. Você pode escrever direto aqui na fórmula também entre parênteses. E agora eu estou travando os caracteres que ele quer trocar a vírgula por ponto, de modo que ele não mude a célula quando eu arrastar para baixo. Então aqui eu fecho parênteses, ele trocou. E se eu arrastar para baixo aqui, ele vai e coloca ponto em todos. Outra função muito útil também no dia a dia é caso você queira validar os e-mails de uma lista longa de e-mails para saber se alguém colocou algum e-mail errado. Até, por exemplo, se você tiver um cadastro de clientes em um banco de dados, você consegue verificar se todos os e-mails deles são válidos. Como que funciona isso? Aqui no Google Sheets tem uma função chamada isEmail. Ela faz uma verificação se o e-mail está no padrão correto de e-mails que a internet necessita. Então, quando você utiliza ela, ela dá um verdadeiro ou falso. Esse e-mail aqui está correto. Se eu apagar uma letra, ele ainda está correto, porque o mínimo de letras após o domínio do e-mail são 2. Se eu apagar mais uma letra aqui, ele vai perceber e vai dar falso.
Se eu tirar o arroba, ele também vai dar falso, porque todo e-mail precisa ter arroba. Então ele faz essa detecção para a gente e indica verdadeiro ou falso. Certo, imagine que você quer trabalhar com imagens e você precisa, através de links de imagens, inserir elas dentro da sua planilha. Como que você faz isso? Existe a função image, onde você precisa indicar o URL de uma imagem, qualquer uma imagem da internet pode ser, e aí você tem que colocar o modo da imagem. Os modos são esses aqui do lado. Então, o modo 3, por exemplo, fecho, ele insere a imagem. Se eu colocar o modo 4, ele vai me permitir colocar a altura e a largura da imagem. Que eu vou colocar aqui 100 por 200, por exemplo. Ele vai deixar a imagem do tamanho que eu especifiquei nessa altura. E a última função que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é a função transpor. Imagine que você quer que, por exemplo, essas duas colunas, unidade federativa e população, fiquem em linhas ao invés de colunas, e o nome das cidades fiquem em colunas ao invés de linhas. Como que se faz isso? Você pode fazer a função transpor, ele vai te pedir uma matriz ou intervalo, você seleciona o intervalo que você quer e dá Enter. Ele vai transformar isso em linhas e colunas, ele vai inverter a disposição dos seus dados. E foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Novamente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque isso ajuda a divulgar nosso trabalho e aumentar nossa divulgação dentro do YouTube. Comenta aqui embaixo se vocês têm mais alguma função que vocês queriam saber, que vocês ainda têm dúvida de como utilizar, ou se tem alguma coisa específica que você precisa de alguma dica de como resolver, que eu posso fazer um vídeo ou comentar aqui para te ajudar a resolver seu problema. Valeu, até mais!